Hora de mais conteúdo aqui no canal do Leste, porque amanhã tem jogo. Vocês estão lembrando que amanhã tem jogo? Campeonato Brasileiro, vocês lembram ainda o que é isso? Depois de 15 anos, a profecia do Renato Gaúcho finalmente vai se cumprir, né? E o Fluminense vai poder brincar no Campeonato Brasileiro. Naquela época, aconteceu o que aconteceu. Mas agora, tudo deu certo e, pô, é um sentimento libertador, né? Você vê todo mundo se desesperando, ou pela briga, né, pelo título. Agora tem time aí patinando que parece que vai perder o título. Briga de Libertadores, zona de rebaixamento, desespero. O Fluminense está lá, tranquilaço, sem preocupações, vai jogar, livre, leve e solto, pensando agora só no Mundial de Clubes. Mas o técnico Fernando Diniz vai mandar a campo o time titular para enfrentar o Internacional. Cheguei até a falar para vocês isso aqui, acho que foi ontem, né, que só não iriam jogar só não iria jogar quem tivesse com problema físico. Marcelo e Felipe Melo já era certo, eu falei isso aqui ontem. E hoje o GE trouxe a informação de que o Germancano também não viajou com a delegação para Porto Alegre. O Fluminense já está em Porto Alegre para esse jogo. Cano não viajou, então teremos, portanto, John Kennedy titular amanhã contra o Internacional. Novamente no Beira-Rio, novamente no palco onde ele fez história, ele, todo o time do Fluminense. Enfim, vai ser um jogo especial, né? Afinal de contas, o Inter está entalado, está engasgado com aquela derrota na semifinal da Libertadores. Eu até conversei com os amigos agora que fazem a cobertura do Inter por lá, no Sul. Já entrei no ar na Rádio Bandeirantes, na Rádio Gaúcha, e muitos admitiram isso, que assim, há uma vontade, um sentimento do Inter pegar e dar-lhe uma pancada no Fluminense. E obviamente não vai ser uma revanche, né? Afinal de contas, é um jogo de Campeonato Brasileiro que para o Fluminense não vale nada, e aquela era uma partida de Libertadores. Mas para o Inter vale, para tentar continuar subindo na tabela e sonhando com Libertadores, o que a essa altura do campeonato parece bem improvável. O time do Inter vai ser basicamente aquele que enfrentou o Fluminense na semifinal, a não ser o Hugo Malo, que está lesionado, não deve jogar, o lateral direito. E na lateral esquerda, o René também não deve jogar, ele sentiu lá um problema no joelho, e aí o Nico Hernandes, que é um zagueiro, pode ser improvisado ali na lateral esquerda. Então, basicamente, são essas as mudanças do Inter para enfrentar o Internacional. A gente deve ter um provável Fluminense, portanto, com Fábio Samuel Xavier, Nino, Marlon e Diogo Barbosa. No meio, André Martinelli e Ganso, com John Arias, Keno e John Kennedy. Deve ser esse o Fluminense para enfrentar esse Internacional. E olha que notícia bacana, mais uma notícia maravilhosa. John Kennedy e Alexander foram convocados para defender a seleção brasileira pré-olímpica, um período de treinos, na verdade. Eu acho isso uma grande perda de tempo, com todo respeito. Não vai ter nem jogo. É uma lista feita pelo Ramon Menezes, que vai comandar as atividades durante esse período de data FIFA. Os treinamentos vão acontecer no Centro de Treinamento Joaquim Grava, do Corinthians, em São Paulo, a partir da próxima segunda-feira, dia 13. A seleção vai disputar o pré-olímpico em janeiro, na Venezuela. O torneio dará 2 vagas nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Acho uma grande besteira esse negócio de convocar para período de treinos. Acho que acrescenta muito pouco convocação para período de treinos, mas para os moleques, enfim, vai ter a data FIFA vindo aí. Acho que para o John Kennedy, principalmente, que vive um momento iluminado, um momento que ele decidiu Libertadores, acho que também vai ser bom para ele essa passagem na seleção brasileira. Então, parabéns aí ao John Kennedy pela convocação. Por falar no JK, o Edgar Maciel de Sá, que é do GE, da TV Globo, ele compartilhou essa resposta aqui do Diniz, que foi dada após a vitória sobre o Atlético Paranaense lá em maio, quando o John Kennedy era notícia por problemas extracampo. E bora ver o que o Diniz disse aqui, porque essa resposta aqui foi talvez a primeira mais incisiva que ele deu antes dele entrar, decidir tudo na Libertadores, fazer o que ele fez nos últimos tempos. Já conversei com ele 2 vezes e da minha parte eu vou conversar o máximo que eu puder fazer por ele, eu vou fazer. É um grande talento e é mais um daqueles jogadores que por trás desse jogador tem uma história de vida que no futebol, em vez da gente acolher a pessoa como um todo, a gente acolhe só o jogador. E essa é uma falha gigantesca que tem no futebol brasileiro. A gente já perdeu muitos John Kennedys por aí,
continua perdendo. Eu vou fazer de tudo para poder ajudá-lo, para ele poder ter uma vida digna no futebol, principalmente quando ele parar de jogar, ele viva daquilo que ele construiu no futebol. Essa é a minha intenção com ele, claramente. Muito bacana essa declaração do Diniz. Foi bem lá atrás, quando a situação não era ainda favorável, né? O John Kennedy vinha passando por problemas, extracampo, toda aquela dificuldade. O Diniz deu essa declaração e isso mostra como o Diniz investiu nessa recuperação do John Kennedy, ou como o clube investiu nessa recuperação do John Kennedy, e hoje ele sai. Ele vem de uma realidade onde ano passado ele chegou a ser rebaixado para treinar no Sub-20 para ser herói da Libertadores, ou seja, um verdadeiro milagre essa transformação do John Kennedy, um jogador que ele é agora, um jogador que já tem no currículo um título de Libertadores, um gol em final de Libertadores e fatalmente vai ser jogador de seleção brasileira. Está indo para a pré-olímpica agora, mas se ele continuar desse jeito é questão de tempo até que ele receba uma chance também na seleção brasileira principal. Se continuar com a cabeça focada no futebol, da forma como ele está agora, eu acho que em algum momento isso vai acontecer. Principalmente com o Diniz na seleção brasileira. Enfim, de qualquer forma, é muito bacana ver presenciar essa evolução, esse crescimento, que siga assim, porque realmente o John Kennedy tem um talento impressionante quando o assunto é fazer gol, principalmente gol decisivo. Para a gente fechar aqui, o Felipe Melo foi lá no Instagram e respondeu o Thiago Leifert sobre isso aqui. O Cano passou do limite com o árbitro. O Felipe Melo não pode entrar no campo daquele jeito. Esse tipo de pilha... Mas, cara, esse tipo de pilha... E eu só pensava na Libertadores também. Vocês serão comidos de colher pelo Boca Juniors se entrar nesse ritmo. Não vai dar. Cano passou do limite com o árbitro. O Felipe Melo não... Depois do jogo contra o Corinthians. Aí o Felipe Melo escreveu aqui, gênio, sabe muito, acertou. Mas por um lado, cara, se você vê, óbvio que o Felipe Melo ia perder a chance de dar essa porradinha. Mas por um lado, o comportamento do Fluminense ele foi exemplar. É uma coisa que a gente discutia muito, falava muito, que era uma preocupação que eu tinha em saber como que o Fluminense iria reagir às provocações do adversário, a uma provável arbitragem ruim, e a arbitragem foi ruim, né? A gente viu, falamos disso aqui ontem, pênaltis absurdos que foram ignorados, então poderiam ter perdido a cabeça e não perderam. E souberam jogar futebol, nos momentos difíceis conseguiram segurar, né? Não teve jogador expulso, o John Kennedy depois daquela situação, né? Mas o jogo já estava praticamente encerrado. Então, assim, o Fluminense ele mudou o seu comportamento de uma forma geral, não caiu na pilha dos caras. Então, o Cavani tentando tirar o André toda hora do sério, provocando. De fato, o que o Lai falou naquele momento fazia sentido. A gente for ver, cair na pilha dos caras, começar a xingar o juiz, reclamar. Enfim, isso tende a favorecer somente o Boca. Né, era a visão daquele momento. E, de fato, o Fluminense foi muito inteligente emocionalmente também, o que para mim foi muito determinante para esse título que foi conquistado. Beleza, galera? Então a gente volta a partir de amanhã, naturalmente. A não ser que aconteça alguma coisa mais urgente, com pré-jogo. Normalmente aqui no canal do Lessa, Fluminense Internacional, Internacional Fluminense, mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que vai ser essa ressaca do título aí lá no Beira-Rio. Valeu, galera. Não esquece do like aí, comentário e se inscrever aí no canal. Tamo junto.